Fala, turma! Mais um vídeo aí pra gente estar resolvendo. Um aluno nosso de Brasília pediu essa questão aqui, tá? Questão do Instituto Imeso, cidade de Buritis, guarda municipal. Então vamos resolver essa questão aqui, vamos ler atentamente para a gente poder então conseguir identificar o estilo da questão, o estilo da banca, como que é o processo, o que que ele está te pedindo, o que que ele está te envolvendo, beleza? Então vamos lá. Essa questão, já adianto, foi uma questão considerada a nível fácil, tá? Foi um nível fácil. Vamos lá entender alguns detalhes aqui. Em um contexto de planejamento financeiro, Clara recebeu uma herança no valor de R$45 mil. Deste montante, destinou uma fração para quitar dívidas pendentes, guardou uma quantia em uma conta poupança e decidiu emprestar metade do valor total para uma amiga, sob a condição de que o valor seria devolvido após 8 meses, com uma taxa de juros simples de 2% ao mês. E considerando o acordo firmado, Clara aguardava ansiosamente o retorno do valor emprestado. Diante dessa situação, determine o montante total que Clara receberá ao final do período acordado. Pessoal, temos que ficar atento aqui a alguns detalhes, tá? Então, de cara, eu tenho um nome específico aqui, ó, que ele me chama muita atenção. Desse montante. Lembra que nós temos um método que o nome específico é o gatilho mental para falar do que se trata? Então, quando eu ouvi essa palavra montante, eu estou falando de matemática financeira. Matemática financeira. Pronto. Nosso primeiro gatilho mental nos levou à matemática financeira. Mais uma situação. Montante quer dizer que eu estou falando dessa fórmula. Montante, o verde aqui ficou meio escuro demais. Vamos tentar o azul aqui para ver se eu vou conseguir. Aqui, ó. Montante é igual a juros mais capital, ou capital mais juros. Então, eu tenho que lembrar dessa fórmula. E a fórmula de juros, eu também tenho que lembrar que juros vai ser igual a CIT, capital, taxa e tempo. Beleza? Então, guarda essas informações aqui, porque nós vamos precisar dela. Então, ela pegou. Essa informação poderia ser um grande problema para essa questão, mas não foi. Destinou uma fração para quitar dívidas pendentes, mas ele não menciona em momento nenhum que fração é essa, e isso facilita o nosso trabalho. Guardou uma quantia em uma conta poupança e decidiu, aqui está a informação mais importante do problema, decidiu emprestar metade do valor total. Então esse metade do valor total que é o que nos interessa. Então desse montante de R$45 mil, eu sei que 50% dele, porque ele falou que metade do valor total, eu vou emprestar para a amiga de Clara, certo? Para a amiga de Clara. Então, de cara, eu já vou descobrir quanto que é este valor aqui, ó. Quanto que é essa metade aqui, ó, de 45 mil. A metade de 45 mil é 22.500, certo? Metade de 45 mil. E esse carinha vai ser o capital do investimento que ela emprestou. Vou considerar esse empréstimo como um investimento, já que tem juros em cima dele. É como se eu pegasse ele e colocasse no investimento, tá? Então esse aqui vai ser meu capital, 22.500. Beleza. Agora eu vou pegar então esses carinhas e vou fazer essa relação aqui. Como eu não sei o valor dos juros, eu vou calcular o valor dos juros. Vou vir aqui, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que todas essas unidades precisam estar na mesma linha.
o tempo na mesma linha da taxa e o capital não muda nesse caso, tá bom? Ótimo. Então vou verificar. Eu tenho uma taxa? Tenho. Ela aqui, ó, 2% ao mês. E o tempo? Eu tenho o tempo, ela emprestou por 8 meses. Ambos estão na mesma unidade, ao mês e meses. Ótimo. Então eu tenho o capital, eu tenho o tempo e eu tenho a taxa e tenho o tempo. O capital, só vou repetir aqui, 22.500. A taxa, 2%. E o tempo, 8 meses. Lembrando que esses 2% eu tenho que transformar ele em um número decimal. Então já vou transformar ele para você. Como é 2%, é só andar 2 casas decimais. Então é 0,02. Ótimo. Então é só pegar aqui agora e resolver este carinha aqui primeiro, certo? Resolver esse carinha aqui primeiro. Então, juros vai ser igual ao capital, 22.500, vezes o tempo, o tempo que é 8 meses, vezes a taxa 0,02. Beleza? Ótimo. Então, para concluir essa conta nossa aqui, esses 2 casas decimais já vou cortar com esses 2 zeros. Então, eu já consigo cortar e ele vai ficar 2 vezes 8 vezes isso aqui. Então, juros vai ser igual a 3.600. Porque eu já fiz essa conta. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 225 dá 36 mil. Agora eu consigo vir aqui no montante. Deixa eu trocar a cor da minha caneta novamente. Eu consigo vir aqui no montante agora e calcular que vai ser o capital. Olha ele aqui, ó. 22.500 mais 3.600. Nessa brincadeira toda, eu tenho que o montante desse 50% emprestado nessas condições será 26.100, tá? No gabarito, deixa eu confirmar aqui da prova que ele me mandou, no gabarito estava a questão, peraí, era a letra C. C de casa. A, B, C e D é a resposta certa, era o gabarito letra C, questão 11 da prova de Buritis, Guarda Municipal. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bem tranquilo a questão, considerada fácil, só precisava organizar as informações e, Instituto Imeso, você tem que lembrar fórmulas. Então, o nome específico vai ser fundamental para você lembrar fórmulas, beleza? Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.